Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao CTI, Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, que é um centro de pesquisas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e que, portanto, é uma casa de todos nós. É uma instituição que procura trabalhar em prol da sociedade brasileira, com foco nesses temas de ciência, tecnologia e inovação. E, como parte da sua missão, está a difusão de conhecimento, a promoção da interação entre os vários agentes públicos e privados. E, dentro disso, então, se insere esse projeto que se chama Manhãs da Inovação. É um projeto que já existe há vários anos, que é financiado pelo CNPq e que tem nos proporcionado a oportunidade de interagir com pessoas de várias empresas, universidades, instituições de pesquisa, enfim, pessoas como vocês, como todos nós que estamos aqui hoje. Tá? E, particularmente, na manhã de hoje, nós vamos ter um evento de bastante interesse e relevância para o momento atual, que vai tratar, então, do gerenciamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Assunto que é extremamente importante, dada a dinâmica do mundo atual, a velocidade com que as inovações acontecem nos mercados e que obrigam, então, as empresas a estar em busca de patamares cada vez mais altos dos seus produtos e processos produtivos e demais processos de apoio. E, para nós, então, refletirmos juntos sobre esses temas, então, nós temos hoje 3 palestrantes de diferentes instituições e com grande competência no assunto. E, para dar início, então, a essa rodada aí de conhecimentos e espero de insights e desenvolvimento de boas ideias, nós temos aqui o professor Mauro Larúcia, que é um colega que vem trabalhando conosco, né, numa parceria que a gente está desenvolvendo já desde o ano passado com a Fundacentro. Então, o professor Mauro ele é profissional da Fundacentro, é uma fundação muito importante, uma das mais importantes na América Latina, focada na saúde e segurança no trabalho, mas ele também é professor de outras universidades. Ele tem tanta atividade que eu vou até dar uma lida aqui para não cometer nenhuma gafe, né? Porque ele é mestre em administração, doutor em semiótica pela PUC, né? Você já concluiu seu pós-doutorado? Ah, então ele já estou falando. Cada dia é uma novidade, né? Ele concluiu já o seu pós-doutoramento em análise do ethos discursivo da inovação e sustentabilidade nas organizações, e, atualmente, ele é professor da FEA, da PUC São Paulo, da FAAP e, como eu disse, profissional da Fundacentro. Então, para dar início, colocar a bola em campo aqui, chamo o professor Dr. Mauro Larúcia, a quem eu peço uma salva de palmas. Obrigado.
Bom dia. Vamos tentar provocar vocês. Desculpe a minha voz, que hoje o meu filhinho queria dormir comigo na cama, né? Então eu não dormi direito. Só 1h30 de sono, né? Mas prometo a vocês que acho que vocês vão gostar um pouquinho das minhas provocações. Tá? Então, como o Marco Silveira comentou, a questão do conhecimento, ou gestão do conhecimento, é um assunto, talvez, da moda, um assunto que permeia a minha vida e a vida de vocês, e talvez da sociedade por muito tempo, né? Então, eu vou tentar fazer 3 abordagens. Primeiro, fazer um timeline, um mapa do tempo, para vocês entenderem de onde surgiu aí o conhecimento explícito, né, que é o formal. Vou conversar com vocês um pouquinho, provocar vocês um pouco sobre o que é conhecimento, e depois uma tentativa de demonstrar para vocês como que a gente pode usar o conhecimento para a solução de problemas, ou por que a gente tem que fazer isso. E depois fazer uma discussão. Tá ok? Então, em primeiro lugar, para facilitar a vida de vocês, do lado esquerdo, a gente tem uma série de pensadores e pesquisadores que, ao longo do tempo, foram discutindo aí o que é conhecimento, ou como o ser humano aprende. Tá ok? Então, do lado esquerdo, vocês vão perceber que, desde Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquinas, né? Depois o racionalismo, que a gente usa aí na matemática, na ciência, né? E nós vamos vendo que nós temos aqui um grande buraco, né, de quase 1.500 anos, né, um buraco de pensamento, e depois, lá pelos anos de 1600 até 1800, no pré-industrial, aí a gente tem uma grande ebulição na discussão do que é conhecimento, se é pelo empirismo, racionalismo, se é a razão pura, ou até o Peirce, que poucos conhecem, que é se não me engano, o único filósofo americano reconhecido, né, que pensou a teoria dos signos, ou a teoria das categorias, sintetizando Kant. Isso é para quem gosta de estudar um pouco de filosofia. E vocês podem perceber que, desse outro lado, nós temos a evolução das técnicas ou tecnologias. Se fosse na faculdade de comunicação, eu diria que temos a evolução das mídias. Tá? Mas a gente pode falar que, mais ou menos em 3.500 anos antes de Cristo, apareceu a primeira forma de registro do conhecimento explícito. Vocês sabem, né, que a questão da gestão do conhecimento tem o conhecimento tácito e explícito. Para facilitar, o formal e informal. Então, aqui, a gente percebe que, mais ou menos uns 3.500 anos atrás, apareceu as primeiras formas de registro ou de contar histórias da humanidade. Né? Depois o papiro, o papel, e a grande evolução, sumários e índices. Para quem não sabe, a invenção do livro. A gente só conhece o livro hoje, os tablets, por conta da evolução de criar índices. Vocês não podem imaginar o que é colocar papiro em escaninhos. Aí, de repente, você tem um monte de papiros guardados em escaninhos. Você fala, puxa, eu queria saber sobre a teoria do conhecimento, sei lá, eu queria saber sobre metafísica. O cara tem que vasculhar todos os pergaminhos para achar um texto. Tá certo?
Então, o índice, que é essa questão que os professores pedem aí no TCC de vocês, para fazer o índice das páginas, né? Aquilo proporcionou criar a indexação dos livros e apareceu o primeiro livro, que era a Bíblia. Tá certo? E depois, tipologia móvel, né, que é a gráfica, para imprimir os livros. Daqui, ó, de 1400 até 1800, aparece depois uma máquina que possibilita, que é diria assim, a possibilidade do cartão perfurado, que foi o precursor do computador. Então, se vocês começarem a ver ao longo da história, muito se pensou sobre o que é conhecimento e foi produzido algumas tecnologias importantes, revolucionárias ao longo da história, até chegar à rede, que é a ARPANET, que vocês devem ter estudado aí, a questão da rede, da internet, que sem ela parece que nós não sobrevivemos hoje, né? E eu marquei aqui, em amarelinho, o GATT, né, por indicação de um colega meu, que eu tinha esquecido no meu timeline, porque o GATT foi uma primeira tentativa de registrar o conhecimento tácito. Então, os Estados Unidos, na rodada do Uruguai, impôs, ou foi discutido no GATT, a possibilidade de registrar música, patentes, filmes. Então, todo o conhecimento simbólico, né, a partir dessa reunião do GATT, gera um valor econômico, né? Então, a gente começa a discutir o que é patente, a importância da patente, com essa reunião aí do GATT na rodada do Uruguai. Então, os Estados Unidos já percebia o potencial do conhecimento simbólico, ou do conhecimento tácito. O que está na nossa cabeça. Tá certo? E aí nós vamos tendo lá o grupo Air, não sei se vocês sabem, né, da Lotus, o Lotus Notes, todo aquele desenvolvimento, também foi um primeiro aplicativo para agrupar conhecimento coletivo, né, na organização. Então, é uma ferramenta muito importante para a gente depois fazer um paralelo. Tudo bem, gente? Acho que isso aqui ajuda a gente entender um pouco do que foi pensado e do que foi produzido ao longo da nossa história. É claro que isso aqui é um timeline didático. Alguns vão falar, você esqueceu não sei quem. É que não cabe num timeline pequenininho. Eu fiz uma redução do que eu acho importante. Alguns podem falar, faltou o pesquisador tal, faltou a tecnologia tal, mas isso não é muito relevante agora para a discussão, é só para a gente provocar. Tá bom assim? Então, o que mais importa para nós é o que é esse conhecimento. O que significa conhecimento? Ou por que a gente discute e tenta gerenciar o conhecimento? Então, para quem estuda um pouquinho, o conhecimento ele é uma relação sujeito-objeto. Aí temos um problema. Existem objetos concretos e abstratos, que eu coloquei numa representação aqui, uma nuvem, sei lá, uma coisa assim. As coisas que nós imaginamos na mente também são objetos. Então, temos objetos concretos e objetos abstratos. E o ser humano, ele cria significados. Por isso que a teoria dos signos, da semiótica do Peirce, é importante para quem estuda um pouco o conhecimento. Porque nós interpretamos e representamos os objetos, quer sejam concretos ou abstratos. Ou ressignificamos, isto é, criamos outras ideias. Então, esse é um problema sério para gerenciar. Tentar gerenciar. Então, o que passa na mente das pessoas nessa ressignificação constante dos objetos, concretos e abstratos. Por que o aluno tem dificuldade de estudar matemática? Matemática é um conceito abstrato.
Se já é difícil estudar algo concreto, imagina algo abstrato. Tá? Então, dá para entender que o conhecimento ocorre apenas na relação sujeito-objeto. Objeto, no sentido amplo, pode ser abstrato ou concreto. Aí vêm os psicólogos e vão falar que o conhecimento está na mente do sujeito. Os filósofos vão falar que está na interpretação do objeto, e os fenomenológicos vão falar que está na imagem que nós criamos na mente dos objetos. Há uma discussão interminável, incansável, porque o psicólogo vai falar, está na mente, está na consciência. O que é consciência? Sei lá, algo que está aqui, que transcende no meu pensamento. Então, muito difícil gerenciar conhecimento, se não impossível. Somente o tácito. O explícito é o que está organizado formalmente. Perfeito, gente? Então, isso eu estou colocando algumas ideias para a gente depois abrir para discussão e provocações. Tá bom? Então, se o objeto que eu falei pode ser abstrato ou concreto, imaginem duas pessoas conversando. Então, primeiro, a significação se dá pela linguagem, isto é, pela capacidade que o ser humano tem de discutir e argumentar. Imagine duas pessoas conversando. Eu estava falando com o professor no caminho, porque aconteceu algo, ele devia estar interpretando. O que é isso que ele está falando? Então, as nossas ideias circulam pelas imagens que nós criamos na discussão. Dá para entender assim? Vocês conseguem entender? A dificuldade que é gerenciar essa coisa que está na nuvem. Eu vou falar nuvem para falar numa linguagem prática dos jovens, né? Porque o conhecimento ele está nessa nuvem, esse conhecimento tácito. Então é muito difícil captar essa nuvem. Vou pôr mais uma imagem para quando tem um grupo, então, discutindo algo, isso que a gente chama de complexidade da discussão, da linguagem. Vocês têm muitos alunos aqui, né? Às vezes um professor dá uma aula, o aluno, o que esse cara está falando que eu não sei? É grego para mim, tá certo? Então, quando o professor está socializando, né, porque na verdade o conhecimento ele vai ocorrer, na verdade toda a história da humanidade nós vamos reproduzir coisas que a gente acredita que são éticas e boas, né? Coisas ruins nós não ensinamos, não é verdade, gente? Teve uma vez um aluno que perguntou para mim se eu podia explicar como fraudar uma nota fiscal. Né? Até sei como fazer isso, né? Tenho noções, mas eu falei para o aluno, eu não posso ensinar a fazer uma fraude. Nós ensinamos na faculdade as coisas certas ou éticas. Tá certo? O aluno pergunta, como fazer isso, como fazer aquilo? Tá, mas a gente não pode ensinar essas coisas. Então, quando nós, enquanto professores, a gente socializa ou interpreta conceitos que nós acreditamos que são importantes e éticos. Não vamos ensinar coisas erradas. Coisas erradas tem bastante na informalidade. Na formalidade da escola não podemos admitir a coisa errada. Tudo bem até aqui? Quando der o tempo, aí você vai me falando. Então, o grande problema que nós temos é como converter conhecimento tácito em conhecimento explícito nas organizações pela socialização. Falei grego? Não, pode perguntar. Acho que esse cara é louco, esse cara que está falando aqui na frente, né? Então, o grande problema nosso, por exemplo, a escola consegue fazer isso. Eu tenho um arcabouço de conhecimentos que a gente põe numa redução, que é um currículo escolar, e nós transmitimos para os alunos. Então, isso, na educação, teoricamente, está equacionado. Mas nas empresas, não. Porque nas empresas, eu até estava
pensando numa ideia, nós tentamos fazer uma logística reversa do conhecimento. O trabalhador tem conhecimentos tácitos, isto é, que estão na cabeça dele, e a gente tem que converter aquele conhecimento que ele tem em coisas formais. Essa é a grande dificuldade. Como que eu vou converter o que passa na mente das pessoas em conhecimento, em know-how para a empresa? É a grande coqueluche das organizações. E, se eu for contar casos que eu tive na minha história de vida, são diversos. Eu estava comentando com o meu assessor para assuntos de conhecimento, que é o professor Roberto. Eu tive uma vez uma história, quando eu voltei de um período longo na Europa, né, voltei sem dinheiro, né, acho que isso não acontece com vocês, né, só com esse professor, né, ficar sem dinheiro. Né? Não é verdade, gente? Está todo mundo dormindo ainda? Ah, tá. Aí eu fui trabalhar numa revista, vendendo anúncio. Apareceu uma revista, um anúncio lá que precisava de vendedor, representante. Né? Eu fui lá. Aí o cara falou, olha, para vender uma página, você vai ganhar uma comissão de R$7.000. Eu falei, pô, isso deve ser bom, vou ganhar dinheiro. Aí eu pensei, como que eu vou alavancar minhas vendas? Por sorte, eu tenho um irmão que é publicitário. Aí eu liguei para ele e falei, olha, eu estou num negócio novo aí, preciso vender anúncio. Ele me apresentou umas diretoras de mídia, eu vendi a revista inteira em 3 dias. Aí ganhei uma comissão bacana, me levantei, comecei a estudar, tudo. Só que o dono da empresa acreditou que no mês seguinte, vou mandar o Mauro embora e vou ficar com os clientes dele. O que é isso, gente? Ele tinha todo o meu conhecimento tácito, que ele acreditava que ele ia converter em cliente dele. Ele falou, não preciso mais do Mauro aqui. Pagou aquela comissão grande, né? Porque tem empresários que... Puxa, o cara está ganhando mais do que eu de comissão. Né? Poxa, se eu estou ganhando mais do que ele está ganhando bem também. Tá certo, gente? Só que ele... não preciso mais de você. O que eu fiz? Liguei para os meus relacionamentos, falei, não compro mais nada daquela editora. Pô, é o mínimo que eu ia fazer. Porque o cliente não é da empresa, é meu. Tá certo? É como se fosse a minha patente. Vocês conseguem entender desse jeito? Então, como converter o meu conhecimento para a empresa? Como que eu faço para transmitir tudo aquilo que eu sei para a empresa? Isso é uma dificuldade tremenda. Se vocês forem fazer quem trabalha aqui já, se fizer uma autoavaliação, o quanto do seu conhecimento é utilizado nas atividades que vocês produzem? É quase nada. A gente tem um conhecimento tremendo e não usamos nem... vou pôr 1% para ficar um número fácil de entender. Não usamos quase nada naquilo que nós trabalhamos no cotidiano. Mas as empresas querem captar esses 99%. Porque isso eles vão ganhar dinheiro, vai agregar valor. Dá para entender assim? Então, como capturar esses conhecimentos? Aí, conhecimento tácito e explícito. Os professores depois podem falar, puxa, Mauro, mas o conhecimento da empresa é aquele conhecimento que está nos processos. Aquilo já está tudo mapeado, está tudo escrito, é formal. Né? Tanto que eu estava discutindo com o meu assessor para assuntos aleatórios de conhecimento, né? Aqueles círculos de qualidade, na verdade, quando acabava um processo, os trabalhadores discutiam com os gerentes como é que eles fizeram um produto. Lembram disso, gente? Vocês estudaram isso aí na faculdade de administração? Então, o que é isso? Eu estou discutindo verbalmente como que eu fiz uma tarefa ficar um pouquinho melhor. E o meu gerente vai registrando aquilo. Tá? Tá fácil por enquanto? Tá tranquilo?
Então, eu acredito muito que é quase que impossível gerenciar esse conhecimento tácito. E nós, nas empresas, deveríamos optar por uma abordagem como resolver problemas na organização. Ou que problemas nós gostaríamos de resolver na minha empresa ou na minha organização. E aí correr atrás das competências que eu preciso para isso. Eu acho mais fácil do que ficar tentando capturar o conhecimento tácito. Eu vou explicar por quê. Quando você... Porque é muito difícil gerenciar, eu acredito que é quase que impossível mapear o conhecimento tácito. As empresas tentam. Lá na Fundacentro apareceu uma ideia lá, bacana. Precisamos saber quais são as competências, habilidades e atitudes dos trabalhadores. Que legal, né? O famoso chá, né? Vocês já ouviram falar disso? Vamos mapear todos os conhecimentos, atitudes, né, e habilidades. Legal. Porque aí a gente designa o funcionário tal para a tarefa tal. É uma abordagem talvez reducionista, digamos assim. Mas é o que a gente tem, né? Então, que problemas resolver? Vocês que estudam bastante, e os que não estudam, aqueles que experimentam atividades todo dia, porque a teoria é a prática, né? A grande discussão é essa teoria e prática. Então, que problemas nós gostaríamos de resolver, né? Então, eu tenho uma dúvida, gero uma ideia, dessa ideia eu chego a uma possível solução e vou verificar se essa solução é viável economicamente na empresa. E vou pôr em prática, né? Eu vou ganhar dinheiro, sei lá. Então, essa é uma solução que a gente tenta utilizar muito nas organizações para converter, para solucionar nossos problemas. Que problemas? Estou falando baixo, gente? Não sei. Está todo mundo quietinho, quietinho. Eu sei que vocês me respeitam. Não está, agora sim. Então, quando a gente pensa em problemas, eu tentei categorizar alguns problemas que as empresas têm. Um problema seria desenvolver ou descobrir mercados. Porque é uma empresa, não sei quem estudou lá o Ansoff, né? Você tem aquela matriz par, produto, mercado, né? Então você tem que descobrir o seu produto ou o seu mercado para desenvolver as suas atividades estratégicas. Então, eu preciso descobrir mercado ou desenvolver mercado. Vejam, eu coloquei uma imagem aí dos navegadores, né? Eles saíram aí no mundo afora tentando a Índia e acharam o Brasil, né? Veja que coisa, né? Eles saíram em busca das Índias e descobriram o Brasil. Não sei se foi bom, se foi ruim, né? Estou comentando. 10 minutos. Então, que problemas ou descobrir um produto ou mercado? Aqui está na área da CTI, né? Criar ou desenvolver novos produtos ou serviços. Então, quando a gente pensa em problemas, são problemas que eu vou precisar usar toda a minha capacidade intelectual. Então, de mercado, de produto, de serviços, né? Claro. E aí esbarra nas pessoas. Quem que eu vou utilizar para desenvolver o mercado ou criar produto? Ou solucionar meu problema? Ou, agora vamos reverter a pergunta. Que conhecimentos, que competências ou conhecimentos eu preciso captar dentro ou fora da empresa para solucionar meus problemas? Eu tenho um caso, numa faculdade pequenininha que eu trabalho, que eles têm 100 professores lá. A faculdade está indo mal, né, perdendo cliente, perdendo aluno. Eles têm 100 professores com altíssima competência de direito, de administração, de economia, de pedagogia,
E o dono da faculdade chama um consultor externo que não conhece educação para propor uma solução para a faculdade dele. E ele tem as competências dentro da empresa e não utiliza. Isso dá... Às vezes eu fico com dó, pena, sei lá, choro, sei lá o que eu posso fazer. A gente fala com o dono da faculdade, ele, não, eu não quero me rebaixar a pedir ajuda para os meus funcionários. Olha que absurdo, né? Tá? Então, quem que eu posso utilizar, né? Aqui não está muito bem a imagem, mas é o seguinte, o que eu quero representar aqui, que o universo está aí. Nós é que criamos os significados. Então, eu tenho milhares, milhões de pessoas no mercado ou na empresa, e nós é que fechamos ali, ó, e criamos significados. Essas pessoas têm algumas competências que vão resolver o meu problema. Então, eu preciso descobrir, nesse universo de pessoas, quem pode ajudar a solucionar meus problemas. Ou que conhecimentos tácitos e explícitos essas pessoas têm, que é o famoso currículo vitae de vocês. Vocês colocam lá as experiências e conhecimentos que vocês possuem. Aí a pessoa vai lá e coloca assim, tenho conhecimentos de Office. Grande coisa. É básico, né, gente? O cara põe lá que conhece o Excel. Então, já é uma grande coisa, né? Ele deveria colocar lá que ele tem conhecimentos em ERP, aí fica mais bacana, né? Em CRM, em Lotus Notes, Groupware, né? São palavras mais bacanas. Né? Então, fica difícil achar uma pessoa nesse mercado quando o cara coloca lá que ele tem conhecimentos básicos de Office. Né? Pô, fica difícil. Tá? Aí, eu preciso saber, então, o mercado que eu quero desenvolver ou descobrir, preciso saber que produtos ou serviços fazer, preciso saber que pessoas eu preciso capturar, ou que conhecimentos dessas pessoas eu preciso ter na minha empresa, e quais técnicas ou tecnologias, eu coloquei as duas palavras, porque aí tem uma discussão, o que é técnica, o que é tecnologia. Tá? Tá bom? Então, eu tenho aí um monte de ferramentas para utilizar para tentar resolver os meus problemas. E aí começa o nosso martírio, né? Hoje com o Google, né? O Google, vocês conhecem o Google? A nossa grande biblioteca, né? O Google. Eu tenho aí um universo de dados e informações na rede. Conhecimento, gente, é só na mente humana. Esse é o problema, né? A gente olha um texto, a partir daquele texto a gente interpreta. A máquina não tem conhecimento. Ela só transfere dados e informações. Nós é que ressignificamos os conhecimentos que estão lá e socializamos esses conhecimentos. A rede é uma possibilidade. Até eu coloquei um slide aqui. Então, eu preciso saber que informações eu vou precisar para resolver meus problemas. Está no fim, viu? Está no fim. É que o botão aqui, ó, eu aperto. Tá. E como transformar essas ideias captadas em conhecimento? Então, vocês que estudam administração, que estão aqui, e os outros colegas que também já estudaram um pouquinho da administração, nós vamos ver que nós temos um emaranhado, um arcabouço de técnicas administrativas, de gestão, de tecnologias, que podem nos ajudar a analisar aquelas informações e conhecimentos, ou pseudoconhecimentos, que estão na rede. Perfeito, gente? Não sei se vocês reconhecem algumas coisas. Aí tem organograma, pizza. Vamos pedir uma pizza? Vamos pedir uma rede, né? Uma forma de socializar na empresa esse conhecimento tácito é o tal do post-it, né? Vocês lembram dos post-its? Coloca o Plínio, que vai apresentar aí, que vai falar sobre gestão também do conhecimento, ele gosta de usar os post-its nas paredes lá. Então, as pessoas vão pondo lá suas ideias, né?
E aquilo é legal para mapear o conhecimento tácito lá das pessoas. Então, isso aqui eu trouxe para representar para vocês. São técnicas que nós temos de trabalhar nas empresas, fazer o tal do workshop, né? O tal do work, como é que é? Sei lá, workshop. Né? Fazer um trabalho aí para mapear as ideias. Tá? Além disso, que foi a discussão de ontem lá na Fundacentro, né? Nós podemos utilizar um BBS, né? Um Bulletin Boards, né? Ou mais conhecido como fórum, ou as redes. O Silveira e o Rogério da Costa, aqui, que são os nucleadores aí da rede de SST, que vai ser implementada aqui no CTI e na Fundacentro, para mapear o conhecimento de SST que nós temos no Brasil. Então, uma forma das organizações compartilhar conhecimentos é utilizar os fóruns ou as redes. Então, nós vamos ver que é uma técnica que dá muito resultado. Eu utilizei muito quando eu tenho problemas tecnológicos, né? Eu tenho um problema de BIOS. Vocês sabem o que é problema de BIOS? Bichinho ignorante operando o sistema, que sou eu, né? Então, eu tenho um problema de BIOS. Então, eu tenho que utilizar os fóruns, né? Esses fóruns aí para buscar informações. Eu tenho lá que acertar o meu site, eu entro num fórum lá que discute site, pergunto lá não é perguntar para o Google, né? Eu pergunto no fórum e as pessoas me respondem com o conhecimento deles sobre um determinado problema que eu tenho para resolver. Que eu acho que vai ser por aí que a rede de SST aqui do CTI e da Fundacentro vão tentar trabalhar. Incorporar todo esse conhecimento ou essas informações existentes sobre SST e riscos psicossociais, incorporar numa rede para discussão e compartilhamento. Eu acho que é por aí que se pode gerenciar um conhecimento específico, que é o caso da SST lá, que eles talvez uma hora aí o Marcos discuta. Perguntas? Acho que deixa para depois, né? Porque ela me deu a placa de 1 minuto, fim, ó, ela é cruel aqui com as plaquinhas, né? Não, mas ela já tinha me dado 3 minutos, eu já sabia, por isso que eu antecipei. A gente deixa as perguntas depois, que eu sei que eu vou ser bombardeado, mas estamos aqui para isso. Obrigado, gente, de estar aqui com a Nancy. É muito bom te ouvir, viu, Mauro? A forma bem descontraída, leve, né? Muito bom. E esse é só o começo, né? Nós temos ainda outras palestras. Essa mesa de discussão, foi até bom o Mauro ter lembrado que depois do intervalo a gente vai fazer aí uma interação maior, podendo perguntar, se posicionar. E agora, então, o próximo palestrante é o professor Luciel de Oliveira, que vai falar, então, da aplicação do conhecimento na busca da inovação. O professor Luciel é uma pessoa com a qual eu venho trabalhando junto já há vários anos, em várias oportunidades, em várias instituições, e, inclusive, durante um período, ele atuou aqui dentro do nosso grupo, que eu, inclusive, não me referi na abertura, que é o Grupo de Apoio à Inovação e Aprendizagem em Organizações. Ele fez o seu programa de pós-doutoramento aqui, e hoje ele é professor da FACAMP, tem até aí uma torcida, né, da FACAMP aqui no auditório, professor da Fundação Getúlio Vargas, professor de mestrado em administração, uma pessoa muito competente, que tem como formação básica engenharia agronômica, mas aí ele fez o seu mestrado e o seu doutoramento na área de administração. Então, agora eu chamo o doutor Luciel para dar continuidade aqui. Eu peço uma salva de palmas. Obrigado.
Bom, bom dia a todos, é bom estar aqui com vocês. Eu vou tentar resumir um pouquinho, como o Marco havia me pedido, para fazer uma ponte entre gestão do conhecimento e inovação, e também preparando um pouco para a discussão que a gente vai ter no final. Então, eu tentei organizar aqui um pouco sobre o estado da arte, da inovação, para a gente entender de que maneira é possível, é necessário, os desafios que tem para captar a gestão do conhecimento e aplicar isso nas empresas. Como transformar conhecimento em resultado, alguma coisa desse sentido, né? Então, eu tentei, antes de mais nada, trazer algum conceito de inovação, né? Quando a gente fala em inovação, na verdade, é uma coisa tão ampla, tão diferente, tão múltipla, que seria interessante a gente divulgar melhor, né? Então, o que pode ser considerado realmente uma inovação? Tem várias formas de a gente pensar nisso. Posso estar falando como resultado de um processo criativo, posso estar falando como algo realmente novo, ou como algo que traga uma nova forma de ver as coisas. Seja como for, tem que ser possível medir esse impacto. De alguma maneira, eu preciso conseguir mensurar o impacto. Inovação não necessariamente tem que ser algo totalmente mirabolante e diferente. Pode até ser, mas pode ser também pequenas melhorias que vão se somando. Então, nesse cenário, é interessante ver, por exemplo, uma comparação aqui, né, só para provocar mesmo. Se a gente imaginar há cerca de 1,6 milhões de anos atrás, quando os homens das cavernas organizaram um machado de pedra lascada. Isso foi uma tremenda inovação, né? Algo que provavelmente trouxe um impacto tão grande quanto o iPhone 5. Né? Guardadas as devidas proporções, temos um instrumento que trouxe uma tremenda possibilidade de fazer algo que não era feito antes. Então, logicamente, a gente imagina que a inovação tem a ver com o contexto, com a realidade, com o que ela proporciona para ser desenvolvido. A partir daí, a gente tem que entender que existe uma forma diferente de pensar as coisas, né? Nós temos que entender a inovação sobre vários modos, né? Até separando ali para os otimistas e para os pessimistas, né? Para os otimistas, inovações parecem suceder atualmente num ritmo rápido, mas são poucos relevantes. E para os pessimistas, a inovação tecnológica é imprevisível, podemos estar no limiar de uma nova era. Enfim, eu tenho sempre duas formas distintas de enxergar uma inovação. Eu posso entender como uma grande mudança, posso entender como mais do mesmo, mas sempre é necessário mensurar e ver os impactos que isso pode trazer. Então, nós percebemos, com uma certa preocupação, que existem alguns gaps na formação acadêmica. Nós temos alguma preocupação em entender que, de modo geral, o nosso conhecimento no Brasil, principalmente, está muito localizado ainda nas universidades, nos centros de pesquisa, como aqui no CTI. Existe ainda uma grande dificuldade de produzir conhecimento nas empresas, que é o modelo americano, europeu, principalmente. Então, nós temos dificuldades e temos que fazer essa ponte, né? Como está ali, apenas 25% dos engenheiros recém-formados, 15% dos novos profissionais de finanças, enfim, estão preparados para atuar em empresas multinacionais com essa visão de gerar conhecimento, de fazer pesquisa. Pesquisa não é necessariamente só pesquisa acadêmica, estamos falando de pesquisa com base, logicamente, científica e também aplicada. Para vencer esses gaps é que surge toda essa discussão da gestão do conhecimento, como que a gente poderia realmente fazer a diferença, transformar algo que a gente estivesse buscando. Então, as empresas perceberam hoje que há uma tremenda necessidade para isso. Eu destaquei aqui duas frases, né? Uma da Vale, outra do Ricardo Salomão, do RH da Petrobras, falando sobre as necessidades concretas que sintam. Vejam bem, ensinar matemática e português não faz parte de nosso negócio principal, mas por causa das falhas no sistema de educação,
frequentemente, eles têm que assumir esse papel. Ensinar matemática e português para os engenheiros que entraram na Vale, né? Muito mais português do que matemática, diga-se de passagem. Sérios problemas que tem de contratar pessoa fluente em inglês, mas que tem dificuldade de se expressar em português, brasileiros, né? Nós não necessitamos apenas de engenheiros de petróleo, mas de profissionais versados em reservas de carbono microbiano. E não se conhece muito sobre isso em algum lugar, né? São necessidades, principalmente com a exploração do pré-sal agora na Petrobras, e surge necessidade de conhecimentos multidisciplinares, que geralmente não estavam preparadas para isso, que não estão prontas em um lugar só. E aí, mais uma vez, o desafio de gerar conhecimento, da gestão do conhecimento com outro ponto de vista. Então, surge, de um lado, as universidades corporativas como uma possibilidade de resolver isso. Muitas multinacionais, muitas grandes empresas estão começando já há um bom tempo e experimentando resultados concretos de universidade corporativa, gerando conhecimento, desenvolvendo pesquisas, né? E, logicamente, esse crescimento tem sido acompanhado também de um movimento das universidades tradicionais, do centro de pesquisa, de se aliar a essas universidades corporativas, para acelerar um pouco mais a eliminação desses gaps e a possibilidade de gerar resultados concretos para as empresas. Mas sempre a gente vai falar, bom, eu tenho que gerar valor. Para que gestão do conhecimento, se não for para criar algo que agregue valor ao serviço, ao produto da empresa? Então, o conhecimento pode gerar, né, pode levar à criação de valor por alguns motivos claros. Primeiro, porque está voltado pelo futuro, está gerando inovação, porque influencia a forma de pensar, a forma de decidir, porque influencia a maneira de enxergar as coisas, ou implica em algum benefício prático para a qualidade de vida, para a melhoria do trabalho, seja lá o que estiver sendo feito, para maior produtividade. Tem que ter um resultado concreto, né? Lembrando, de novo, aquele exemplo lá do machado de pedra lascada e do iPhone, né? Os dois foram instrumentos, ferramentas úteis que trouxeram algo novo, né? Imagina, por exemplo, se um iPhone tivesse ido parar na mão de um homem das cavernas, né? Provavelmente ele não saberia o que fazer com aquilo e ia jogar fora. Aquilo não serviria para nada naquela realidade. Assim como, provavelmente, um machado de pedra lascada aqui para nós agora não teria utilidade alguma. Tudo depende do contexto, obviamente, da preparação que a gente tem para isso. Então, muitas ferramentas novas que a gente tem hoje, né, que todo mundo conhece, né, que se fala tanto em gestão do conhecimento, em aprendizagem organizacional, as próprias redes sociais, tudo isso surge como ferramentas que nos permitem apropriar melhor da gestão do conhecimento, fazer a socialização muito mais rápido, se apropriar do conhecimento gerado por N atores e aplicar em alguma situação real. É nesse momento que os desafios aparecem, né? A gente está falando aqui, primeira coisa, gerar conhecimento tem que ser feito pelos pares. Não tem como gerar conhecimento sozinho, trancado em um laboratório. Eu posso até fazer um trabalho inicial, mas, obrigatoriamente, a geração de conhecimento passa pela aprovação dos pares. É por isso que, na academia, a gente tem praxe ter congressos, publicação em revistas, onde eu deixo disponível aquilo que eu estou comunicando, o conhecimento que eu gerei, por menor que seja, e aquilo é colocado à avaliação dos meus colegas, dos meus pares, que vão dizer se estão de acordo ou não, que vão criticar, que vão contribuir para gerar outros conhecimentos. É importante essa participação, então, do maior número de pessoas. O conhecimento produzido em rede, né, cada vez mais, como o Mauro citou antes, que o Marco e o CTI estão desenvolvendo. Quanto mais redes tiver, mais rápido a gente gera conhecimento, apropria, socializa, aplica, né, com um debate, né, não necessariamente consensual.
é meio complicado a gente imaginar consenso logo de cara. Tem até um velho ditado que diz que toda unanimidade é burra, né? Tem que ter cuidado com isso. É bom que tenha ponto de vista diferente, isso enriquece muito a geração de conhecimento. Nós temos, então, sempre que entender que existe um mercado interno de conhecimentos e ideias. E é esse mercado, posso estar falando interno no país, interno numa empresa, seja lá onde for, eu tenho oportunidades para gerar. Redes de educação corporativa, que existem de várias formas, não é nada novo, mas cada vez o desafio é maior de formar redes, de integrar pessoas, empresas, governos, para discutir problemas, oportunidades, soluções, aplicação do conhecimento que já existe. Muitas vezes não é questão de gerar um conhecimento totalmente novo, e sim de saber aplicar melhor aquilo que já existe, né? O modelinho tradicional de aprendizado organizacional passa por isso aqui, de ter um conhecimento prévio, né? E de, a partir de reflexão, discussão, você reconstruir esse conhecimento e aplicar em alguma coisa. E gerar uma aprendizagem a partir do uso do que eu estou fazendo, né? Essa é a grande diferença de você partir do dado, informação, e transformar a informação em conhecimento. A informação só vira conhecimento quando realmente ela é usada, é aplicada em alguma coisa, e está na cabeça das pessoas. Claro que, para fazer isso funcionar, eu preciso entender melhor como que isso pode ser organizado, quais as premissas que envolvem esse processo todo. Eu tenho que entender que eu tenho capital intelectual, capital cultural e vários outros conceitos que vão se juntando nessa história toda aí. Para poder fazer isso, a gente tem muitas teorias, tem muito trabalho escrito sobre isso. E fazendo um contraponto com uma máxima que tem no RH das empresas, que diz que ninguém é insubstituível, a gente tem o outro lado que fala que o único capital insubstituível que uma empresa possui é o conhecimento dos seus colaboradores, da sua capacitação. Eu posso substituir uma pessoa, mas o conhecimento dela não necessariamente. Até posso tentar, né? Mas vai ser muito difícil encontrar alguém com o mesmo cabedal, com a mesma história, com o mesmo background de conhecimento. E que me traga a mesma produtividade, né? Porque depende da eficácia entre o compartilhamento que ele consegue fazer, né? Então, ainda bem que é assim, né? É por isso que, se a gente tomar 2, 3, 10 profissionais formados na mesma faculdade, no mesmo curso, eles vão produzir resultados diferentes. Eles não são idênticos, apesar de ter a mesma formação, cada um tem a sua história, a sua experiência, o seu desenvolvimento, né? Então, visto tudo isso, aplicar isso em empresa, aplicar isso em resultado para a inovação, eu estou falando, tá bom, como é que eu pego os conhecimentos para gerar produto, serviço, processo, sistemas, qualquer coisa que não existia antes dessa forma e que eu posso fazer algo diferente. Eu estou falando de uma mudança científica, uma melhoria financeira, operacional, enfim. Claro que falar em inovação tem um quê de relativismo muito grande. Algo é novo comparado aos concorrentes. É novo porque estou fazendo algo que o meu concorrente não fazia, ou que não existia naquele mercado. Não necessariamente tem que ser algo inédito no mundo. De repente, algo que nunca foi oferecido aqui em Campinas, mas que já é comum em outra cidade, aqui ressoa como uma inovação. Então, tem sempre que levar em conta que é algo relativo também. Normalmente, quando fala em inovação, a gente só pensa em inovação tecnológica, o que nos salta mais aos olhos, mas não é o único tipo, né? Então, várias teorias que hoje tenta classificar em 4 tipos, né? Inovação de produtos e serviços, né? Que aí sim eu posso estar falando da tal inovação tecnológica, tá? Mas que não é a única, e que geralmente a inovação tecnológica é uma das mais caras. Eu tenho a inovação de processo, a inovação operacional, mudar a forma de fazer as coisas, tá? Mudar o processo em si, melhoria de processos, passa por aí. Eu tenho a inovação no negócio,
que envolve, por exemplo, mudar o modelo de negócio, mudar a razão de ser de uma organização, e tem a inovação em gestão, propriamente dito, mudar a forma de enxergar e de gerenciar o negócio, as pessoas. Enfim, eu tenho 4 grandes tipos que não ocorrem separado, pode acontecer tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. Isso é uma tentativa de entender melhor isso, né? E, além disso, temos ainda outras 2 tipologias clássicas, né? Incremental e disruptiva. Incremental é aquela melhoria contínua, devagar e sempre, a história do Kaizen dos japoneses. Ou disruptiva, o que a reengenharia previa, quebra tudo e começa de novo, né? Então, geralmente, a gente tem essa forma de pensar uma inovação. Posso pensar se ela é voltada para dentro da empresa ou para o mercado, e se ela está mais focada na organização ou na tecnologia. Se for voltada para dentro e para a organização, eu tenho uma inovação de gestão. Se ela é voltada para dentro e tecnológica, inovação de processo. Voltada para o mercado e tecnológica, produto ou serviço. E organizacional é para o mercado, eu trabalho com modelo de negócio. Claro que isso é uma questão didática, não é tão simples assim, às vezes isso se mistura. A tecnologia permeia tudo isso. Ela não é exclusiva de nenhum desses quadrantes, ela acontece em tudo. Então, tecnologia, entendendo aqui, ela pode fazer a diferença. Então, eu tentei colocar alguns exemplos que acontecem aqui, que todo mundo conhece, né? Desde da Dell, da Starbucks, da Ideal, que é uma empresa que trabalha mais com estratégias de gestão, o BlackBerry, o iPhone, são formas de sintonizar, de entender isso. Uma outra forma de ver isso aqui também, para ilustrar, né, quanto à intensidade, a gente poderia imaginar que, se eu pegar ali pelo componente, o Gillette Match 3 foi uma inovação incremental, né? Ele tem... É muito interessante ler a história do Match 3, tem 6 anos de desenvolvimento, e a Gillette gastou mais... no projeto de pesquisa para fazer as 3 lâminas finas do que a Volks gastou para desenvolver o New Beetle. É uma coisa muito interessante de ver em termos de tecnologia. E no outro extremo, aí com uma inovação incremental. No outro extremo, uma radical, se eu pensar no carro elétrico, por exemplo, né? Já no sistêmico, eu mudo a forma de fazer as coisas. A Gol, né, nem tanto hoje, a Gol, quando ela surgiu no mercado brasileiro, né, como algo diferente, baixa tarifa, serviços reduzidos, e já no outro extremo, como radical, os conceitos atuais de compartilhamento de carros, né, como o Zipcar e Zascar, onde já questiona que não é necessário você possuir um carro, você tem que usar o carro, não necessariamente preciso ter a posse. Então, muda radicalmente a forma de se relacionar. Então, são vários exemplos que estão pipocando, surgindo por aí. Sempre, para falar de inovação, eu vou ter que intercalar essa questão de valor, o que significa alto valor e baixo custo, que tipo de atributos, né? Então, esse aqui é um mapinha tradicional para a gente pensar oportunidade de inovação. Geralmente, a gente olha daquela forma ali à esquerda. Quais os atributos que eu posso levar em conta? O que geralmente são aceitos pelo setor que eu poderia eliminar? Né? O que, se tirar, ninguém vai sentir diferença, ninguém vai sentir falta. O que eu posso reduzir? O que eu devo levantar? E o que ninguém oferece ainda e que eu posso criar? Isso tem que ser continuamente pensado, perguntado, para que a gente perceba oportunidades. Isso é que vai trazer vantagem em custo, que vai trazer diferenciação. Lembrando que a inovação não tem que ser algo realmente inusitado, pode ser algo que vai fazer a diferença naquele mercado. Então, inovação sistemática, né? A gente vê que os bons resultados são essas inovações devagar e sempre, a melhoria contínua, que coisa que os japoneses fazem desde a década de 70, né? Não necessariamente ficar esperando uma ideia brilhante, uma inspiração, aquela sacada que vai mudar o mundo.
De vez em quando até acontece, né? Mas isso não é comum para todo mundo. Então, essa inovação sistemática é essa busca de mudança, análise sistemática de oportunidade. O próprio Peter Drucker escreveu bastante sobre isso, tem um livro clássico de inovação e espírito empreendedor que ele fala sobre isso. Aí eu posso aplicar em qualquer organização, seja numa indústria, numa empresa de serviços, né? Os alunos da Facamp, que, por exemplo, estão fazendo um trabalho nesse semestre que analisam processos e propõem melhorias para organizações do terceiro setor, sem fins lucrativos. Enfim, inovação cabe em tudo, em qualquer situação, em qualquer área, né? E esse quadrinho aqui mostra uma outra realidade também, dando um zoom assim na história norte-americana, as épocas onde mais se criou inovação, onde mais se registraram patentes, novidades, foram justamente durante épocas de crise, de guerra, quando o país estava em dificuldade. Normalmente, isso é uma realidade. Quando um país ou uma empresa está em dificuldade, está no fundo do poço, aí, na marra, surgem mentes criativas, surgem inovações. Não que surgem, a oportunidade provoca isso, né? Na verdade, aquela situação extrema provoca ameaça, provoca o surgimento de propostas. Talvez tira as pessoas daquela acomodação que se encontravam. Então, a mesma coisa acontece nas empresas, né? Vindo um pouco para a nossa realidade hoje, a gente percebe que o Brasil tem uma grande diferença ainda dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, que é o que tem preocupado muito hoje o governo, o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está caminhando direto para isso, para fazer com que se gere e socialize conhecimento nas empresas também, né? Mas, de modo geral, o nosso quadro ainda é esse. As empresas brasileiras inovam pouco, quase não fazem pesquisa e desenvolvimento, empresas brasileiras, principalmente, né? Multinacionais, sim, porque já tem um conceito de fora. Via de regra, as nossas universidades ainda estão distantes, está mudando, estamos tendo incentivos para isso, né? Alguns dados aqui para entender, por exemplo, né, de 84 mil empresas industriais, né, brasileiras, vamos imaginar. Isso são dados de 2010, né? Ou seja, 84 mil que se supunham ser inovadoras, 33% introduziram no mercado alguma inovação. Realmente, algo relativamente pouco, porque são empresas que se supunham realmente empresas inovadoras, né? E dessas inovações, né, como que as empresas gastam a inovação? O que elas entendem por isso? É um outro dado que chama atenção nessas pesquisas também. Muitas delas alegam que gastam a maior parte com a aquisição de máquinas e equipamentos. Isso não necessariamente é uma inovação. Isso pode gerar inovações, mas, por si só, uma máquina e equipamento não é uma inovação. E quase metade do investimento vai para isso. E 21% sobre atividade interna de pesquisa e desenvolvimento, que muitas vezes não gera inovações concretas também. Muitas vezes mais voltadas para processos, para gestão. De forma geral, voltando àquela pesquisa, das 28 mil inovadores que declararam alguma inovação, 76% fizeram algo que já existia no mercado, 4% algo que já tinha no mercado mundial, e de coisa realmente nova, 0,3%, o que dava mais ou menos 80 empresas. Tá? O que, tudo bem, é muito pouco, mas já é um começo. Claro que isso são dados muito aproximados, mas só para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, né? Das inovadoras, 20% declaram ser alta ou média importância do P&D para o seu comportamento inovador. Mas 80% diz o mesmo em relação a máquinas e equipamentos. O discurso ainda é muito truncado, se valoriza, mas, na prática, ainda a preferência é investir em máquinas e equipamentos, né? E as desculpas das que não inovam, 12% atribuíram como causa de alta ou média importância falta de fonte de financiamento.
né? O que hoje não é mais bem verdade. E 5% a dificuldade de cooperação e tudo mais, né? 70% joga por conta de condições de mercado, que é mais fácil alegar isso, né? Na prática, atualmente, o governo brasileiro está investindo muito mais, está com renúncias fiscais para programas de P&D, né? Parafraseando o presidente Lula, nunca antes na história desse país, né, teve tanto investimento em P&D dessa forma, né? Para cada dólar alocado em P&D, nos países avançados, estima-se que respondem $7, né? Mas aqui a gente ainda tem um longo caminho. A gente pode usar polos, parques tecnológicos, incubadoras, um monte de modelos que tem, mas a ideia básica, o nosso desafio é esse aqui. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 70% dos pós-graduados, mestres, doutores, vão fazer pesquisa e desenvolvimento em empresas privadas, aqui o caminho dos mestres e doutores é ir trabalhar no centro de pesquisa e nas universidades. Tá? Então, isso ainda é um tremendo desafio a ser vencido. Olha esse gráfico aqui, cortou ali, é de 2008 ou 2008. É esse resultado. É o dado mais recente que a gente tem aqui, oficial, né? Mostrando, então, só para tentar entender aqui a extrema diferença. Enquanto nos Estados Unidos 80% dos mestres e doutores, né, dos pesquisadores, estão no setor empresarial e 13% nas universidades, o Brasil está exatamente o oposto. Tá? Esse é o grande desafio, né? Não que isso seja, não que tem que ser contraditório, dá e devemos trabalhar juntos, mas tirar essa obrigação de deixar a pesquisa só para as universidades. As empresas investirem muito mais nisso, né? Uma outra forma de ver isso aqui também, a distribuição dos pesquisadores em tempo integral, né, por setor institucional. Então, ainda estamos, eu estou falando aqui de pesquisador em tempo integral, ainda estamos muito vinculados no ensino superior, mesmo nas empresas que valorizam e incentivam o P&D, não há dedicação, né, ou sobra muito pouco tempo para realmente ter essa dedicação em pesquisa e desenvolvimento. E um último gráfico aqui com relação ao protagonismo da empresa, né? Inovação demanda comprometimento de longo prazo, recurso, disposição ao risco. Inovação não é imediata. Tá? Nós temos, dependendo da pesquisa, na sua área básica, isso vai longe, isso demora, né? E tem uma enorme carga de risco. Então, dispêndio público e privado em P&D, né? Olha como é que fica o Brasil ali, né? Estamos ainda muito pouco comparado aos países que mais desenvolvem, como Coreia, Japão, Estados Unidos, né? Não é à toa que a Coreia tem se destacado tanto com novos produtos, novos métodos e processos. Bom, isso aqui só para mostrar a nossa distância, né? E aqui no número de patentes nem se fala, então, né? Como é que a gente está com relação a patentes no mundo. O desafio enorme é tentar mudar isso, né? Eu vou acelerar aqui, que o meu tempo já está acabando, eu já vi a plaquinha ali. Teria várias outras coisas para falar, mas eu posso deixar um pouco também para a nossa discussão depois. Eu queria só lembrar que nós temos um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia bem estruturado hoje, um monte de leis que permitem apoio à inovação tecnológica. Claro que colocar isso em prática ainda está longe, né? Mas já foi feito um grande avanço, e um deles que vale a pena discutir um pouco mais depois, eu não vou detalhar agora, que não é nada tão novo, mas, por incrível que pareça, é pouco conhecido ainda nas empresas, é a chamada Lei do Bem, a Lei dos Incentivos Fiscais, né, que fez uma grande diferença. Opa, o que houve aqui?
que é justamente isso, a ideia de incentivos fiscais para as empresas, para as indústrias que queiram inovar, né? Então, colocando ali quais são as condições para poder utilizar desses incentivos fiscais, como é que eu posso desenvolver. Essa lei já fez alguma mudança e tem um contexto aqui, né, muito ambicioso, transformar o Brasil numa potência científica e tecnológica. O governo federal tem a meta de expandir o investimento em P&D para cerca de 1,8% do PIB até 2015, né, de 0,19 em 2010 para 1,8 em 2015. E parece que é muita pretensão, né, mas que pelo menos foi dado o primeiro passo, né? Porém, as empresas, em sua maioria, empresas brasileiras, principalmente as empresas que não têm a menor tradição em P&D, ainda desconhecem essa lei, ou não estão entendendo como é que poderiam ser apropriadas disso, né? De forma geral, nos 2 primeiros anos, cerca de 5 mil empresas, de alguma forma, que estavam envolvidas com alguma área de P&D, só 15% usaram os incentivos fiscais. Tudo bem que as empresas não estão acostumadas a fazer projetos, ainda tem uma longa etapa a vencer. E é nesse ponto que deve haver o intercâmbio entre a academia e as empresas. Nas faculdades, nós ensinamos a fazer projeto, a gente sabe fazer projeto. Se as empresas não sabem, não conseguem, está na hora de ter essa parceria. Eu acho que isso só abre mais oportunidades, né? Aqui, opa, o que eu fiz? Nossa, eu já pulei tudo aqui. Não era bem isso que eu queria fazer, não, mas acho que já... Eu queria só falar uma outra coisa aqui, que já foi tudo agora. Quem que está usando, propriamente dito, né, só para ver isso, dados de 2011, né, quais as empresas que usaram a lei do bem? Principalmente setores de mecânica, petroquímica, eletroeletrônica, papel e celulose. Aliás, aqui as que usaram mais e as que utilizaram menos, mas que também utilizaram. Mas, geralmente, só empresas de porte maior, né? E essa lei é possível para que seja usada para outras empresas, tá? Logicamente, a gente tem que discutir mais isso. De qualquer forma, gente, para ser uma organização inovadora, é necessário vontade, é necessário incentivo, é necessário projetos para pensar nisso. Então, nós temos um tremendo desafio hoje em fazer essa roda de inovação girar. Para isso, é preciso esse incentivo externo e a vontade da empresa, né? Normalmente, uma organização inovadora passa por essas dimensões e, logicamente, essa pressão externa é que vai fazer a inovação funcionar. Lembrando aquele quadrinho anterior lá, assim como nos Estados Unidos, no mundo todo, nas épocas de crise, de guerra, é que mais se desenvolve. Hoje também a gente tem visto isso. E aqui tem um plano de ação que o MCTI criou desde 2008, né? 3 oportunidades grandes para a inovação de modo geral: destruição criadora, educação, inovação verde, sustentabilidade. Sempre indo nessa linha, a gente consegue ver oportunidades muito interessantes para isso. E um quadro recente que a gente tem aqui, quem que está investindo mais, né? A gente sabe que quem investe em pesquisa tem mais produtividade. Tudo bem. Como é que eu posso transformar isso? Né? Então, geralmente, a produtividade média das empresas que não investem em P&D interno está em torno de 39,4. Claro que são médias, né? E das que investem já salta para 86. Lógico que argumentos existem aos montes. A questão é fazer sair da inércia, fazer com que realmente participe. E só para fechar aqui, mais um minutinho só, acho que um dos melhores exemplos que a gente tem de bons resultados de P&D no país é a Embrapa, reconhecida internacionalmente, né, como uma empresa que dá retorno, que fez uma revolução no agronegócio desse país. E deu tão certo, serviu
tanto de inspiração que, recentemente, o governo criou a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrap, só que com uma outra visão. Não vai ser exatamente uma empresa como a Embrapa, ela tem um outro foco, né, que é trabalhar muito mais como uma organização social. Aí ela inaugura um novo modelo de inovação, fazer uma rede, fazer algo realmente diferenciado, né? A ideia aqui seria uma organização social com mais flexibilidade, que me permita juntar vários atores que já investem em pesquisa ou que querem trabalhar com o P&D. E o governo está investindo alto, né? Fala-se num aporte de 1 bilhão até o ano que vem, em formas de fazer com que esses resultados realmente apareçam. Não necessariamente algo totalmente inédito, mas em ganhos pontuais, incrementais, que são esses que normalmente vêm para ficar. Bom, acho que a gente teria muito mais o que falar aqui. Listei aqui as empresas mais inovadoras do mundo. Todo mundo conhece esses rankings, né? Mas chama muita atenção Apple, Facebook, Google, sempre as empresas de tecnologia em primeiro lugar. Não necessariamente que tem que ser sempre assim. E pela mesma pesquisa, as do Brasil, né, ficando aí não só de ciência e tecnologia, não só de internet, né? A Stefanini ficou em 4º lugar, de TI, bioquímica, né, em primeiro lugar, e uma de publicidade online. É que no Brasil muda muito rápido esses resultados, né? Mas, o último item aqui, eu tentei pensar de vários conceitos o que existe de comum como os pilares para a gestão do conhecimento para a inovação. Então, pegando o conceito de vários autores, de vários textos, a gente vê que são esses 8 itens são importantes para poder realmente fazer uma empresa aplicar ou participar dessa rede toda, né? Eu tenho que ter instituições, uma boa rede de relacionamento, trabalhar em rede, então essa ideia da Embrap é fundamental. Tem que ter capacidade humana, tem que ter capacidade técnica, o chá, né, tem que estar funcionando aí. As TICs, né, a tecnologia de informação e comunicação para isso, não se faz pesquisa sozinho mais, tem que estar em rede. Mercados e negócios, quanto mais sofisticados, mais incentivo e pressão para a inovação existe. Resultados científicos concretos, inovação não se faz na base do achismo, então eu tenho que ter conhecimento e conhecimento científico aí, ainda que eu parta do empírico, eu tenho que ter um estudo científico, e resultados criativos, principalmente a partir do conhecimento científico, que eu tenha uma capacidade de saber onde aplicar aquilo. Como que isso pode trazer resultado. Tá? E, principalmente, resultado vinculado à qualidade de vida das pessoas. Não há dúvida que, cada vez mais, esse caminho vai ser o caminho do sucesso para a empresa. Uma vez que a gente percebe que a população cada vez vive mais, expectativa de vida maior, com mais tempo livre, enfim, a gente tem que desenvolver qualidade de vida. Então, qualquer trabalho que me permita contribuir para bem-estar, qualidade de vida, um ambiente de trabalho melhor, a gente consegue fazer a diferença. Bom, eu acho que é melhor deixar para conversar mais na hora da nossa discussão. Obrigado, fico à disposição para depois. Bom, agora nós vamos fazer um breve intervalo